Pai, obrigado pela sua bênção esta manhã. Estamos muito gratos. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Você está feliz por estar aqui esta manhã? Lindo. Agora, esta manhã eu realmente quero que vejamos e compreendamos o que está verdadeiramente envolvido em se tornar uma vela brilhante no meio da escuridão. E há duas características principais que são necessárias para que você seja uma vela no escuro. O número 1 é a profunda solidão e o número 2 é a imensa dificuldade. Então, é precisamente sobre esses dois temas que vamos conversar hoje: a solidão e a dureza de uma pequena vela no escuro. Uau! Parece emocionante? Conte para alguém. Solidão e a dureza da vida. Amém. Que assim seja, de verdade. Solidão e muita dureza. Estas são características muito importantes. Que tal? São importantes para você. Salmo 102. Diz: ouve atentamente a minha oração, ó Senhor, e que o meu clamor chegue até a tua presença, por favor. Não escondas de mim o teu rosto no dia em que estou em angústia. Inclina para mim o teu ouvido no dia em que eu clamo. Responda-me rapidamente, pois os meus dias se consomem completamente como fumaça, e os meus ossos estão queimados e ardentes como um braseiro. Meu coração está profundamente ferido e seco como a relva ressequida, de modo que esqueço de comer o meu pão diário por causa do som contínuo do meu gemido. Meus ossos se apegam firmemente à minha pele. Eu sou como um pelicano solitário e desamparado no vasto e árido deserto. Eu sou como uma coruja vigilante e silenciosa nas antigas e desoladas ruínas. Eu vigio atentamente e sou como um pardal pequeno e solitário empoleirado no telhado alto e exposto. Estou completamente sozinho, como um pequeno e solitário pardal empoleirado no telhado frio e desolado. Eu vigio e me sinto como um pardal solitário, completamente isolado no telhado. Sim, eu vigio e sou como um pardal solitário, totalmente sozinho no telhado. E é crucial que você alinhe este versículo profundamente na sua Bíblia e, mais importante ainda, na sua própria vida diária. Eu vigio e sou como um pardal solitário, completamente isolado no telhado. A solidão e a dureza são realmente muito necessárias se você quiser ser uma vela na escuridão profunda. Por quê? O que é uma vela? Uma vela, essa pequena e solitária fonte de luz, fica sozinha no meio da casa, no centro do quarto escuro. Diferente de tudo o mais que não emite qualquer tipo de luz, ela está completamente sozinha, fazendo o que faz de melhor. Enquanto a cama, por exemplo, não dá luz, mesmo sendo um objeto muito maior e mais presente. As cadeiras não dão luz, mesmo sendo estruturas consideravelmente maiores. A comida que está no quarto não dá luz. O guarda-roupa também não dá luz. Os talheres, por sua vez, não estão iluminando. As mesas, igualmente, não estão iluminando. A geladeira não está emitindo luz. Não há nada iluminando o ambiente. Seus sapatos no quarto não estão iluminando, mas você, como uma vela. Eu observo o mundo e sou como um pássaro solitário, pousado no telhado. Então, ser uma vela no escuro é estar sozinho e ser difícil.
Veja, é difícil estar sozinho naquilo em que você acredita. E, se você não quiser ser duro, talvez seja necessário entregar seu trabalho para a resignação imediatamente após esta sessão. Você entendeu? Sim, estou falando de duas qualidades e falarei sobre elas até terminarmos. Sim, a solidão e a dureza são de fato absolutamente necessárias para que você possa servir a Deus de uma maneira plena e eficaz. Bem, você precisa realmente saber como fazer isso e precisa acreditar profundamente e com convicção nisso. Veja bem, o que realmente acontece é que quando você se encontra sozinho na sua própria crença, tende a olhar ao redor e dizer: Charlie, eu vou, você vai também? Eu vou, você vai mesmo? Não, você definitivamente não vai. Eu vou, então vamos lá, vamos agora. Você não vai e imediatamente você se sente afetado porque não está indo. Você está sozinho na sua decisão de ir e nos caminhos que eles seguem. E você se sente estranho. Ninguém realmente quer se sentir estranho ou deslocado, sabe? Mas muitos dos dedicados servos de Deus estavam frequentemente sozinhos. Eles eram verdadeiras velas na escuridão. Eles mantinham-se firmes em suas crenças e, na verdade, não se importavam muito que muitas pessoas não compartilhassem do que eles acreditavam. Solidão e uma certa dureza são absolutamente necessárias para ser uma vela que ilumina na escuridão. E se você realmente vai ser a vela de Deus e a luz divina de Deus, então precisa estar preparado para enfrentar um certo nível de solidão e um certo nível de dureza. Então, por que você é o único fazendo isso? Todo mundo está descansando nesta sala e você é o único que está dizendo o que está dizendo e fazendo o que está fazendo. O que há de errado com você? Seja como todo mundo. E essa qualidade e essas qualidades trazem um certo nível de sofrimento, porque é muito mais fácil ser apenas mais um na multidão, onde todos olham para você e dizem: Uau, você é só mais um de nós seguindo o fluxo. Mas Deus está dizendo: sabe, eu observo atentamente e sou como um pequeno e solitário pardal completamente sozinho no telhado. Agora, tenho certeza de que existem de fato outras igrejas e congregações que celebram a gloriosa salvação como nós, mas infelizmente eu não as conheço pessoalmente. Eu não as conheço, mas tenho certeza de que existem algumas. Mas você percebe que não é tão comum ficar verdadeiramente feliz apenas pela salvação pura, pela imensa alegria que a salvação nos proporciona. Você descobre que quando você é uma vela, não deveria se preocupar por estar sozinho. Sim, as coisas em que você acredita, as coisas que você faz, as pessoas estão aderindo, elas não estão aderindo. Sabe, eu estava sozinho na minha turma da faculdade de medicina. Eu saí da sala sozinho. Eu sou o único. Eu disse que não continuaria com o tratamento médico. Vou servir somente a Deus. Nada especializado, nada de nada. Uau, você não estaria aqui. Você não sabe disso. Você não estaria aqui. Onde você estará? Em algum lugar na floresta. Você estará completamente perdido. Então é isso que significa ser uma vela no escuro. Uma vela no escuro não é um orangotango. Os orangotangos são rebeldes. Estou falando sobre brilhar uma luz e não se incomodar tanto com o clima, mas sim com a atmosfera geral. Eu não diria não se incomodar. Não deixar que isso te incomode, porque incomoda.
quero dizer, veja bem, nós realmente queremos ser muito como os outros. Isso, afinal, não é estranho. É assim que todos nós somos aqui, sim, entende? Mas uma vez que você decide servir a Deus, precisa saber que é como um pequeno pardal totalmente sozinho, sem mais ninguém, como uma cama solitária na casa. E é isso que diz o salmista: estou sozinho. Ei, quantos versículos eu nunca vi este versículo antes em toda a minha vida. Eu observo atentamente e sou como um solitário pássaro no telhado, completamente isolado. Estou sozinho, confiando plena e unicamente em Deus, meu único refúgio e fortaleza. E durante toda a minha vida no ministério, estive praticamente sozinho naquilo em que verdadeiramente e profundamente acredito. Sim, de fato. Sim, é por isso que estamos aqui. Na música que eu quero, eu verdadeiramente acredito. Sabe, eu fiquei completamente e totalmente sozinho. Você conhece a maravilhosa música de Andy Crouch, não é mesmo? Na época em que eu sabia que estava conversando com as pessoas, não sabia o que elas queriam dizer. Sempre tive a minha própria linha. Eu disse, sabe, isso é muito bom. Uma vez, enquanto Aida estava cantando, minha esposa me perguntou: você acha que as pessoas gostam dessa música? E eu disse, sabe, eu não sei e não me importo. Este relógio vai cantar. Ela está cantando Quiet Time, tempo de silêncio. Eu não sei muito bem como cantar essa música. Ela não consegue cantar. Você acha que as pessoas... Eu disse, eu não sei. Eu não sei. É isso que ela vai cantar quando eu estiver aqui. Já tivemos cantores que vieram. Eu não gosto dessas pessoas. Isso é o que eu gosto. Você não gosta disso. Você pode sim ir embora. Tudo bem. Você tem que saber como realmente ficar sozinho, se manter sozinho e ser muito forte. Você não precisa ser mole. Se você vai servir a Deus, não pode ser um molenga. Sim, se Deus te enviar para algum lugar, vá. O que Ele diz para você fazer, você faz. E você fica sozinho. Mesmo que você esteja, mesmo que sua esposa não apoie você, vá. Mas eu oro para que na igreja do primeiro amor você não tenha esse tipo de coisa. Você não precisa ter essas coisas em casa. Vocês têm que ser muito felizes juntos. Tanto você quanto seu marido, ambos gostam verdadeiramente da igreja. Não é que só eu goste da igreja. Ela não gosta de igreja. Deus me livre mesmo. Sim, os dois têm que gostar muito da igreja. E vocês também têm que gostar igualmente e profundamente do seu pastor, porque isso proporciona um bom árbitro para o seu casamento. Quando ele apita o PR, você está errado. Você não diz que ele gosta de você e por isso está sempre do seu lado. Idiota, não, eu não falei seu nome. Já mencionei seu nome? Já mencionei seu nome? Então, se eu não mencionei, continue sorrindo e olhe para frente. Ninguém sabe que você é o idiota estúpido. Tanto você quanto seu marido gostarão muito de ir à igreja. Igualmente, ambos apreciarão a experiência. Igualmente. E ambos recebem exatamente a mesma correção de forma idêntica e da mesma maneira. Ei, e você vai para casa e diz, hoje eu fui massacrado e hoje você foi libertado. Hoje foi meu 10. E mesmo que seja sempre o seu 10, é porque você está em algum lugar e tem sido corrigido o tempo todo. Sim, você precisa disso. E você deve ficar animado como a garota que foi repreendida. Você tem que ficar feliz depois de ter sido repreendido. Não é que você não fique feliz depois de ter sido repreendido. Eu me lembro de um dos meus filhos, quando eram menores, eu bati neles. Eu o chicoteei. E então, depois que seu rosto estava, como você chama isso? Olhando para baixo. E eu liguei para ele e o mandei embora de novo. Disse isso para o rosto ir embora. E se o rosto tiver que ir? Sim, porque o rosto é muito importante. Sua resposta. Você não pode ser repreendido. E agora você fica mal-humorado. Está errado.
isso mostra que há algo errado com você. Sim, é que há algo basicamente errado com você. Você não pode aceitar correção. Assim que alguém diz que você não pode falar comigo desse jeito. Você não pode falar assim comigo. Sou apenas membro de uma igreja. É uma igreja em que estamos. Não é um exército. É uma igreja. Mudar. Eu não gosto. Então você realmente precisa aprender a ser um pardal, um pássaro pequeno e ágil. Sozinho no telhado, completamente, totalmente sozinho. Todas as velas no escuro são apenas pardais. Você fica em casa. Você é a única pessoa que dá luz. Nem todo mundo está dando luz. E você é o único que dá a luz. E é solitário. É solitário, mas é realmente possível. Amém. Olhe para o nosso irmão aqui. Clemente, você trabalhava onde? Eu trabalhava anteriormente com a MTN e depois, em seguida, conecto-me à Wireless International. Sim, ele era, de fato, um dos caras mais importantes e influentes. E ele decidiu, com grande convicção, ser um missionário. Sim, ele fez essa escolha. Um dos principais. Cadê o microfone? Me dê o microfone. Cadê o microfone? É um desses caras de destaque. Ok. Decidiu ser missionário, um diretor executivo. Sim. Viajando de um país para outro país. Quero dizer, ele está sozinho. Você não está sozinho? Outros diretores dessas grandes empresas, eles estão fazendo isso? Sim, elas são independentes. A maioria das pessoas que geralmente fazem algo para Deus são apenas como um único pardal sozinho no grande galpão. Mas sua esposa está apoiando você totalmente, totalmente. Que pelo menos se tornem 2 pardais. 2 pardais. Não é nada ruim, de fato. Sim, é exatamente isso mesmo. E você deve gostar igualmente de Deus, da igreja e de todas as coisas que pertencem a Deus. Você deve gostar delas de uma forma igual e profunda. E você deve estar pronto para ficar sozinho. Sozinho. Muito, muito difícil, realmente muito difícil. Apenas a delicadeza por si só não vai te levar muito longe. Sim, eu sou delicado em Londres. Depois de pregar sobre solidão e dureza aqui, acredito que vou conseguir alguns dos soldados mais duros. Sim. E dureza e delicadeza não vêm de onde você mora, vêm da sua mente. Sim. Porque eu não acho que os soldados britânicos sejam delicados. Tenho certeza de que eles são selvagens. Eles são delicados, porque é esse, só um aqui. Conheço alguns soldados. Eu também sou um soldado. Eles são molengas, porque você diz de jeito nenhum. Microforma. Basicamente, somos geralmente ensinados que 70% do condicionamento físico está na nossa mente. Você vê que eu não estava errado. Então, não é como os americanos quando eles estão treinando. Ele costumava cantar como se fosse para a resistência, sabe? Mas os ombros britânicos, nós não cantamos nada. Continuamos correndo com nossas malas e cargas pesadas nas costas. Você corre com sacolas? Sacos com cerca de mais 50 quilos. Agora, por exemplo, uma mala tem o peso de 20 quilos. Então, para 50 quilos, seriam necessárias 2 malas e meia.
Você não canta. Nós não cantamos. Então os soldados americanos cantam para resistir, só para continuar. Continue assim. Mas nós não cantamos nada. Nós simplesmente vamos e vamos em frente. Então, assim que você perde o foco, você simplesmente desaba, porque seu corpo desiste completamente. E sua mente, se sua mente realmente desiste, é isso, você continua indo e vai em frente. Assim que... Porque eu me lembro que quando eu estava no treinamento, eu estava ficando para trás. Éramos cerca de 50 pessoas, eu estava bem atrás. Foi um dos caras que veio até mim e disse: e se sua mãe estiver te assistindo na TV e você estiver no fundo? Imediatamente minha mente apenas. Eu estava na frente. Sim, então cerca de 70%. É isso que nos ensinam. Então não cantamos nada. Nós vamos e vamos, sem cantar, nos movendo, adoração. Elogios. Uau! Então eles não são molengas porque são britânicos. Veja, porque temos cristãos que dizem: ah, somos do Reino Unido, então somos moles. E você percebe que não é nada do Reino Unido, está na sua mente que, ah, você sabe, precisamos dizer braids. Sabe, quando você já foi lutar em algum lugar no Afeganistão, você não tem Tesco ali, você não tem tudo, você tem Sainsbury Inn, você... Não tem nada de errado. Como? Não tem Asda. Não há sentido algum offline. Nada, really. Uau, isso é realmente incrível e surpreendente de se ver. Que maravilha. KFC. Não, meu carro. McDonald's. Não há McDonald's. Wi-Fi. Não há Wi-Fi. Nada. Usamos lanternas e velas. Lanternas e velas e mais. GAN e as luzes de toque, que são muito importantes. Velas, lanternas e tochas estarão disponíveis neste mês. Ou você foi há cerca de 40 anos, quando você... 2009. 2009. Sim, Você estava lá? eu estava teixe. Ó, uau. Não. Café da manhã em inglês. Não. Cozido em um pequeno saco. Os alimentos foram conservados em um saco, assim. Eu digo isso realmente bem. É comida que foi conservada no saco. Careca na bolsa tem aproximadamente cerca de 2 anos ou algo assim. Nada mal, realmente. Não me curvei por um período de cerca de 3 meses. Então, aqueles de vocês que estão reclamando que seu cônjuge não está nadando, este tem 3 meses. São senhoras. Tínhamos uma senhora, uma médica. Acho que ela estava brilhando. Acho que uma vez por semana ou algo assim. Costumávamos usar muitos lenços umedecidos para bebês. Lenços umedecidos, bebês? Sim, usamos bispo. Tomar banho. Eles ligados. Os nossos muito todos. Tá aí? E aqui, e Lá. uau. Não há banheiro. De jeito nenhum. Usamos filme limpo. Você não usa BC. Não use Wiz. Filme tão limpo. O que são filmes limpos? É realmente um filme plástico. Como por um. Oh, just... Você quer dizer soldados britânicos. Reino Unido, sim, bispo. Uau, não são soldados africanos. De forma alguma, O exército britânico é um exército forte. é um exército muito forte, bispo. Muito forte. Um dos melhores do mundo. O mundo, Sim, bispo. realmente. Então você pode lutar contra um exército africano? Muito pouco. Eles são pequenos. Eles são pequenos. E pequeno, Você vê agora.
Então, por que o exército britânico, no plano natural das coisas, pode fazer tanto de fato quando se trata do aspecto espiritual? É como, porque estamos baseados no Reino Unido, não nos envolvemos com certas coisas, sabe, não podemos fazer, sabe, nós somos meio que uns bonzinhos, entende? Isso realmente vem da nossa mente, sim, vem da nossa mente. A mente te disse para apenas seguir o fluxo, sabe? Isso é para africanos. Essas são missões africanas. Bispo, você estava falando sobre Moçambique. Você estava falando de Moçambique. O que pode? Você mencionou Ginger e todos esses tipos de lugares. Eles são como vocês, estudantes africanos, eles podem ir a esses lugares. Sabe, nós somos da Grã-Bretanha, nós somos ingleses. Você sabe, zonas do Eurodé. Bobagem, pura e completa bobagem. Isso é totalmente bobagem, de fato. Sim, sim. Agora você vê, até nós estamos tendo um acampamento. Quer dizer, você não pode ir nem a uma igreja em Gana e ter um acampamento como esse na maioria das igrejas. Não, 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 não. É só chegar, ficar em pé pregando, falando e olhar para o tema. Quero dizer, que tipo de tema é solidão e dureza? Quero dizer, como você pode ter uma pregação dessas que as pessoas gostariam de ouvir sobre essas coisas? Veja, mas estamos fazendo isso bem aqui e está funcionando. Então, quantos concordam comigo que todo tipo de suavidade e esse papo de que somos missionários baseados no Reino Unido, sabe? E que meio que não somos desse tipo, precisa acabar nesta reunião. Em nome de Jesus. Sim, se o exército britânico é tão incrivelmente forte, eles ficam sem tomar banho por longos 3 meses, sempre prontos para lutar e prontos para morrer, se for preciso. Algumas pessoas morreram. Sim, meu bispo. Britânicos morreram? Sim, bispo. Eu perdi o branco. Pessoas. Sim. Perdi aproximadamente 6 dos meus muito queridos colegas de trabalho. 6 dos seus colegas. Sim, bispo. Eles morreram onde? Eles morreram no Afeganistão. Uau! Com que bombas? Sim. Tiros de bope e armas. E eles ainda enviaram mais pessoas? Havia mais pessoas chegando, bispo. Você foi embora, pessoas foram. Mais pessoas foram. Assim que alguém morre, eles trazem um substituto. Faz isso. Isso é um exército. Isso é um exército. Assim que alguém morre, há uma substituição. Sim. É muito engraçado, sabe? Quando você vê a igreja se comportando de uma certa maneira, é muito contra a maneira como Deus nos criou para ser. Sim. E é isso que estragou a igreja. Uma certa suavidade e uma certa recusa em sofrer o que Cristo disse que deveríamos sofrer. Você sabe, vou ler. Diz que o dinheiro dá às pessoas o poder de direcionar suas vidas para longe de qualquer coisa que ameace causar qualquer tipo de sofrimento. É por isso que o dinheiro é a raiz de todo o mal. O dinheiro conseguiu mudar o rumo da igreja. O dinheiro a afastou dos lugares onde ela é mais necessária. Em vez do Espírito Santo conduzir a igreja aos campos missionários, a igreja está sendo guiada por uma política não declarada de evitar problemas, dificuldades ou adversidades. Existe uma política tácita para evitar dificuldades, sofrimentos e problemas. Evite isso. Se você perceber alguma dificuldade, não vá até lá. E o dinheiro redirecionou a igreja em vez do Espírito Santo. Sim, mas isso realmente traz muitos e muitos problemas, ainda mais problemas de fato. É por isso que hoje, em todo o mundo, a igreja está lutando por dinheiro, lutando para evitar o pecado, lutando para não se transformar quero dizer,
uma organização que você nem consegue sequer reconhecer, onde nossos próprios pastores, padres e líderes religiosos estão completamente comprometidos, completamente mudados e transformados. É simplesmente incrível. Mas é porque nós não somos guiados por Deus, mas sim por algum outro poder. Mas hoje, este dia, marca o fim da suavidade. E agradeço a Deus por ouvir o que o exército britânico faz. Algo. Então vamos analisar novamente com mais atenção. Eu observo o mundo e sou como um pequeno pardal solitário, sozinho no telhado. Vire-se agora para o seu vizinho e diga com carinho: meu amigo pardal, ele certamente estará ao seu lado hoje, apoiando-o. Ele vai ficar ao seu lado. Amém. Agora sim, continuamos. As características essenciais e importantes da vela no escuro total. 7. Muita solidão e também muita dureza. Números capítulo 11. Estou mostrando a vocês pessoas que eram verdadeiras velas no escuro, iluminando o caminho. Moisés era uma figura de luz, uma vela em meio à escuridão. Ele estava sozinho. Ele suportou muito a solidão e a dureza da vida. Número 11, 1. Quando o povo reclamou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu, e sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam nas extremidades do acampamento. E o povo clamou a Moisés. E quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou o nome daquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor ardeu entre eles. E a multidão misturada que estava entre eles começou a ter desejos. E também os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas, do alho. Mas agora a nossa alma está ressequida. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Você sabe, o povo está reclamando e Moisés está agora sozinho. O maná era como semente de coentro, e a sua cor era como a cor do bedélio. E o povo ia por toda parte e o recolhia, moía em moinhos ou pisava em pilão, e o cozinhava em panelas e fazia bolos com ele. E o sabor era como de azeite fresco. E quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, o maná caía junto com ele. Então Moisés ouviu o povo chorar por todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também ficou descontente. E Moisés disse ao Senhor: por que afligiste o teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos para que pusesses sobre mim o fardo de todo este povo? Fui eu que concebi todo este povo? Fui eu que os gerei para que me digas: leva-os ao teu colo, como o aio leva a criança de peito, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois choram a mim, dizendo: dá-nos carne para que comamos. Eu sozinho não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E se fizeres isso comigo, mata-me, peço-te imediatamente, se eu achar graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Amém. Deuteronomy chapter 1, verse 18. Eis que coloquei a terra diante de vocês. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: não posso levar-vos sozinho. O Senhor vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos quanto as estrelas do céu.
O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como poderei eu sozinho suportar o vosso peso, a vossa carga e as vossas contendas? Sabe, Moisés realmente sofreu muito. Agora que estou lendo isso, estou lendo esta escritura, estou lendo isso agora, hoje. Com mais de 50 anos de idade e tendo liderado pessoas por algum tempo, não consigo encontrar algo mais real do que o que estou vendo. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Pepino, melão, alho poró, cebola, alho. Nossa alma está ressequida. Não há nada além deste maná, sabe? É assim que as pessoas são. Se as pessoas tiverem a chance de reclamar das coisas mais insignificantes, você vê como elas se voltam contra você e se unem para te atacar. É por isso que, às vezes, quando você quer dar um conselho para alguém e ele quer perguntar: devo ir para a terra prometida ou devemos ficar no Egito? Se sairmos desta terra prometida e eles nos perseguirem e nos pegarem, esses caras podem nos matar. Então é melhor ficarmos aqui. Então é como se fossem duas decisões. O que fazemos? Ficamos aqui, vamos para lá. Isso é melhor? Aquilo é melhor? O que fazemos? Para qual lado vamos? Como fazemos isso? Muitas vezes você quer dizer para as pessoas: sigam por este caminho até a terra prometida. Vocês estarão melhor assim. Mas você pensa em como as pessoas vão reclamar quando houver a menor dificuldade no caminho. E por causa disso você se segura e diz: olha, ore sobre isso. O quê? Você quer estar no Egito? Eu quero estar em Israel. Você sabe, seja o que for que Deus quiser, é o mistério da sua vontade. Efésios 1:9. Reze pelo mistério da sua vontade. Você não ousaria realmente dizer às pessoas que é muito melhor ser livre. Israel está melhor. É muito melhor estar em Israel e ser parte do seu próprio povo do que permanecer aqui e ser constantemente molestado e incomodado por esses indivíduos. Então não, apenas ore pela vontade de Deus. Se eu disser para você fazer isso e você fizer, haverá dificuldades em todos os caminhos, inclusive no caminho para a liberdade. Mas aí você vê, quando as pessoas são desleais, as coisas que elas podem dizer. E é por isso que eu não diria facilmente para você: vá para lá e fique lá. Você precisa ter uma certa mentalidade e um certo coração para que possamos dizer a você: faça isso. E quando sua mente é como a dos soldados, sua mente se endurece e você diz: fale o que quiser para mim. Eu acredito que isso é algo bom. É aí que você começa a ouvir instruções claras de Deus. Por isso, não fique dizendo: me envie para qualquer lugar, menos este. Posso ser um missionário, mas deve ser no Reino Unido, perto de Londres ou em certos lugares da zona do euro. Deve ser qualquer coisa. Você não pode dar essas condições a Deus. Isso significa que você é um desses israelitas que está pronto para reclamar até morrer. Sim. Assim que algo é dito a você e há algum problema. Uau! É por isso que alguns de vocês não podem se casar, Deus me livre. Porque se nós te aconselhamos, olha, uma das maneiras mais fáceis de casar é ouvir: case. Sim. Veja, e as pessoas que são casadas, elas sabem disso porque depois de algum tempo de casamento, você percebe que não é tão muito especial. Ou está casado com uma pessoa não é tão especial. Não é como. Ou você era aquele por quem eu estava rezando. Você é o anjo que eu estava procurando. Quer dizer, algumas pessoas são IMCs. Sabe de uma coisa? É um IMC, casal doente. Sim, mas é por isso que temos relacionamentos. Para que no relacionamento, se tiver todas essas coisas, sabemos que não, isso não vai funcionar. Mas tirando isso, existe uma maneira comum de viver e estar junto. Você pode estar com tantas pessoas. As pessoas não conseguem casar por causa do que está na mente. Assim como ele disse, 70% está na mente. Você disse: tenha este aqui.
Não, quando você realmente se casou, este aqui era tipo, ah, Charlie, eu me lembro muito bem, meu irmão fulano de tal, e eu me lembro de tudo. Está na mente. Eu me lembro desse aqui. Eu me lembro daquele ali. Eu me lembro disso, me lembro daquilo. Tantas coisas. E então você simplesmente tem que ficar sozinho. Nenhum desses israelitas entrou na terra prometida. Nem mesmo um por causa do pepino, melão, alho, poró. Alho, tanto faz. Ninguém entrou falando, reclamando de nada. A fraqueza do caráter e da mente. Sim, fraqueza de caráter e de mente. Sim, a dureza é realmente necessária. Tudo o que Deus nos deu é bom. O mundo inteiro pode ser habitado, assim como todos nós estamos aqui. Eu te digo, se cada pessoa presente aqui, cada casal aqui dissesse que vamos para o mundo, por favor, mencione a cidade. Por favor, mencione a cidade. Em qualquer parte do mundo que formos, vamos viver lá. Aliás, isso toma toda a sua vida. O ministério toma toda a sua vida. Sabe por quê? Porque quando você vai ser uma vela na escuridão, você se torna um professor de crianças. Então você sempre começa com as crianças. Você não começa com os adultos e leva tempo para as crianças crescerem e fazerem amigos. Isso toma toda a sua vida. Se você acha que vai chegar apressado aos 40 e poucos anos e ir atrás de membros, pessoas que já são vendedores de carros, que têm dinheiro, gerentes de hotel, donos disso e daquilo, não vai ser assim. Você tem que ir e começar a se tornar um professor de crianças, um guia para os cegos. Você pega na mão das pessoas e diz, vamos à igreja, vamos cantar uma música. William Carey e esses grandes missionários, o que eles conquistaram? Apenas algumas pessoas. Mas eles têm que começar do nada. Sim. Nos anos anteriores eles tiveram um convertido? Sim. Então estar sozinho. Olha, quem estiver lá fora deve entrar, certo? Eles não devem ficar do lado de fora. Qualquer foto incrível você pode entrar, não tem problema. Tudo bem. Precisamos apenas de dureza. Sim, sem reclamações. Se você me perguntar o que é ótimo, uma das maiores dificuldades no campo missionário é quando as pessoas começam a reclamar. E quando nos casamentos das pessoas um dos lados não está fluindo. Sim, porque você vê que está feliz por estar lá. Mas você, quem não está feliz por estar lá? Sim, quem não está feliz por estar lá, ela está com outra mentalidade. Apareceu uma expressão, surgiu uma atitude. Por isso, quando nós te enviamos, esperamos que você esteja animado. Se você algum dia for enviado, não sei se você foi enviado hoje, mas se algum dia for enviado, deve ficar muito alegre por ter sido enviado, agradecido e grato por ter sido enviado. Sim. Então você realmente precisa estar bem preparado para enfrentar as dificuldades que surgirem. Dificuldades. E você precisa dizer a si mesmo, eu posso viver sem melancias. Você consegue ficar neste mundo sem mote-me até morrer? Quantos conseguem ficar sem a melancia aba? Quantos realmente conseguem viver completamente sem Tel e Sainsbury até morrer? Levantem a mão se vocês conseguem deste lado, aqueles lá atrás. Vocês conseguem ficar sem melancias e Sainsburys até morrer? Sim. Então Moisés, ouça, Moisés era como uma vela brilhante na escuridão. Ele estava completamente sozinho contra todos os outros. Ele contra todo o povo. É isso que significa ser uma vela, que você está sozinho. E todos acham que você deveria voltar. Isso é um erro. Mas você tem em mente que nós vamos. Deus diz, vá por aqui. E é isso que deve ser feito. Esse deve ser o seu coração resoluto. E você me vê, Deus tem. Eu continuo encorajando as pessoas. Eu não estou saindo de Gana, mas se Deus quiser que eu saia de Gana, eu sairia.
Ah, sim, mas eu estou aqui. Eu estou exatamente onde estou porque acredito firmemente que este é o lugar onde Deus realmente quer que eu esteja. E eu acredito que o melhor e mais seguro lugar para você estar é precisamente onde Deus quer que você esteja, mesmo que todos os outros não queiram. Lembre-se de que as massas são muito volúveis e muito... Eu não sei qual palavra você usaria. Pessoas que falam inglês, vocês deveriam saber a palavra. Sabe, eles são realmente bastante volúveis. Volúveis, sempre prontos para ir para cá e para lá, para qualquer lado. Nada profundo. E é por isso que eleições são quase uma forma infeliz de escolher a pessoa certa, porque você tem todas as pessoas que não sabem distinguir a esquerda da direita, escolhendo quem deve administrar a economia, algo que elas não entendem. Você entende o que estou dizendo? Quer dizer, tenho certeza de que essa coisa do Brexit em que vocês votaram, tenho certeza de que vocês não sabiam no que estavam votando. Acho que a maioria de nós não entende os acordos que eles têm e o contraste. Não sabemos. A OTAN acabou de perguntar: você quer entrar ou sair? Fora, em, fora, em. E então é isso. E tenho certeza que você ainda não sabe o que isso significa. Você ainda não conhece a OTAN. Então você deve finalmente decidir. Eu vou definitivamente decidir. Estou pronto para ficar sozinho. Moisés disse: eu não posso carregar esse povo sozinho. Ele estava sentindo a pressão de ficar sozinho. Então você deve estar sozinho na sua família. Não se preocupe se você for o único na sua família. Mais tarde eles vão vir e se juntar a você e dizer: uau! Não se preocupe se você for o único na sua família. Vocês são 4 e você está sozinho. Há pessoas sozinhas entre 2 milhões, mas Moisés estava contra 2 milhões. Moisés contra 2 milhões. E você está contra 3. 3 irmãos e irmãs. 3 de vocês então formam 4 e você está lutando. Ah, na minha família, minha família. Você é só pela sua família e sua tia. E isso é uma luta para você. Como você pode ser uma vela no escuro? Até mesmo sua tia, sua mãe, suas irmãs e seu único irmão. 6 pessoas e você fica sozinho apenas para defender Jesus. Versículo. 6 pessoas que são diferentes. Isso é um problema para você? Isso é um problema para você? Então renuncie agora. Traga seu jornal. Verifique com seu vizinho se ele quer deixar Cristo agora. Você pode escrever: por meio deste renuncio a Jesus Cristo. Não sou mais seguidor de Cristo. E você só precisa assinar. Você não está preparado para ser diferente de apenas 6 pessoas. Uma tia, um tio, sua mãe, seu pai não está por perto. Sua mãe e então 2 irmãs e um irmão. Essas 5 pessoas no mundo estão controlando sua vida. Você deveria renunciar. A pessoa ao seu lado renunciar, dê papel se quiserem renunciar. Traga um papel se você precisar renunciar. Agora você pode renunciar a Cristo. Você não. Eu tenho 4 irmãs. Quando entreguei minha vida a Jesus, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, nós estávamos em casa. Eu não sabia. Eles não conheciam Cristo. Eu estava sozinho. Sim, eu estava sozinho. Eu decidi que realmente iria servir ao Senhor. Nunca tinha ido a uma igreja assim antes. Foi um novo tipo de experiência na igreja. Sim, sempre que íamos à igreja, não era para uma igreja com hinos e tudo mais. E esse era um tipo diferente de lugar. Eles tocam bateria, fazem isso. Eles dizem, uau.
como ontem, quando vi vocês curtindo o louvor e a adoração. Eu disse, uau, cara, quero dizer, esse é o tipo de igreja em que realmente quero estar. Sim, isso é muito bom. Quero dizer, era isso que eu conhecia como igreja. Mas então, quando encontrei Cristo, mudei de ideia e disse: as pessoas estão se movendo. Eu disse: ei, o tipo de dança. Ei, cara, você pode estar realmente sozinho. Sim, você pode estar mesmo completamente sozinho no seu próprio local de trabalho. Sim, no trabalho. Você pode ser estranho. Vocês estão todos no trabalho? Você está sozinho no trabalho? Sim, mas você é um pardal no telhado. Sozinho. Você é um pardal. Sozinho no telhado. Sim, nenhum problema. Uma senhora, ela estava completamente sozinha no trabalho. E um dia houve uma ação de evangelismo e ela foi convidar o chefe. Eu não sei por que ela convidou o chefe. E você sabe o que o chefe disse? Você quer que eu vá a essa discoteca à tarde? Você sabe que tínhamos discoteca? Eu não sei se vocês têm isso, tipo boate, clube à tarde. Dançando em uma boate à tarde. Ele simplesmente apenas deixou tudo isso de lado e então veio. Ele realmente veio, finalmente. Quando chegou a hora, ele levantou a mão. Hoje é um dos nossos membros da igreja. Já faz muitos anos. Você nunca sabe. Você vê, as pessoas que te desprezam fazem você se sentir estranho. Você vai se surpreender como eles vão se juntar a você depois e vão te dizer: cara, você sabe que estava certo. Você sabe que estava certo. Então você não deve mudar de ideia. Você não deve mudar de ideia só para se arrepender depois. Sim, você deve manter seu curso. E mesmo na igreja, é isso que estou fazendo. Eu sei que minhas pregações parecem estranhas. Eu prego sobre lealdade. Muitas pessoas riem de mim. O que é lealdade? Você não precisa pregar sobre lealdade. Quero pregar sobre lealdade. Eu quero pregar sobre o quê? Consigo ver isso na mente das pessoas. Elas estão dizendo o que não dizem, aquilo que estão pensando. Eu preciso dizer isso. Eu preciso falar sobre isso. E o que é isso? Por que você faz isso? Hoje Deus nos deu uma família leal por essa pregação sobre lealdade. Somos abençoados com uma família leal. De Papua Nova Guiné a Fiji, você sabe que está na mesma igreja. Sim, você pode ir para a Austrália. Você pode ir para as Filipinas, está vendo? Você vê que está na mesma igreja e todos felizes estarem ali. Não estamos gritando melancia, você não está gritando alho. Não estamos gritando por alho poró. Nós nem sabemos o que é alho poró. Você sabe o que é alho poró? Diga para alguém, você deveria saber disso. Amém. Certo. Sentem-se, por favor, fiquem à vontade. Vamos nos virar para alguém ou para dois. Eu gosto desse versículo. Eu gosto desse versículo. Versículo 6. Sou como um pelicano solitário no deserto. Ei, sou como uma coruja do deserto, uma ave noturna e misteriosa. Acho que esses pássaros não andam em grupo. Eles estão todos sozinhos. Pássaros solitários, eu vigio e sou como um pequeno e muito solitário pardal, completamente só e desamparado no telhado. Amém. Agora,
Por que será que Deus quer que você passe por algo tão difícil e desafiador como a solidão? Uma experiência que pode ser bastante dolorosa e impactante em sua vida. O livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10 da Bíblia Sagrada, que se encontra no Antigo Testamento. Dizzy, really. Mas agradou muito. Agora nós vamos ler, talvez a partir do versículo 8, por favor. Vamos ler o texto do versículo 8, então, com atenção. Diz Isaías, no capítulo 53, que ele foi tirado da prisão e também do julgamento. Quem declarará a sua geração? Ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele ficou abalado. Isto está falando sobre Jesus Cristo. Quantas pessoas estavam sendo espancadas enquanto iam para a cruz? Quantos eram eles? Uma pessoa, Jesus, sozinho e completamente duro e inflexível. Duro. Estou falando de muita dureza e da grande e profunda solidão. E falarei sobre isso até que tudo esteja completamente terminado. Dureza e a profunda solidão. Ele fez a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porque não cometeu nenhuma violência, nem houve qualquer engano em sua boca, de forma alguma. Sozinho. A multidão estava lá fora gritando e fazendo muito barulho. Estava sozinho. Uma vela no escuro. Eles estavam gritando. Mesmo quando Pilatos falava, ele teve que fazer isso. E Jesus estava sozinho. E Jesus disse, réu. Versículo 10. Contudo, no entanto, aprove ao Senhor realmente moê-lo. Ele o fez sofrer muito profundamente. Quando fizeres da sua alma uma oferta pelo pecado, ele verá a sua semente e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Agora tenho certeza de que você não entende inglês. Os ingleses. Inglês vestindo Claire na época. Mas pelo menos você entende a primeira linha. Agradou ao Senhor moê-lo. Sim, o Senhor verdadeiramente ficou muito feliz. Como pode Deus realmente ficar feliz quando nós estamos sofrendo? Ele pode ficar. Sabe, quando meus filhos foram para o internato, eu senti uma grande falta deles. E eles voltaram com as notícias dos sofrimentos que eles passaram. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso, porque quando eu mandava eles arrumarem o quarto deles, eles simplesmente não arrumavam de jeito nenhum. O quarto está um caos. A entropia. Você sabe o que é a entropia? A confusão. Quantos têm isso nos seus quartos? E seus pais têm dito para vocês, não levantem a mão. Eu disse para não levantar a mão. Levantem direito e parem de fingir. Bispo pregador, quando eu for, por favor, pregue sobre fingimento, porque tem fingimento demais aqui. Sim, aqueles que fingem, tem muita gente fingindo. Mas quando eles foram para o internato e foram punidos por dias, acordem. Façam isso porque vocês estão tentando acordá-los. Eles não estão acordando. E quando ouvi as notícias sobre o sofrimento deles, fiquei muito feliz. Eu disse, ó Deus, obrigado por isso. Porque quando eu digo algo, eles não entendem, não acreditam. Então percebi que mesmo como pai, me agradou que eles tivessem sido castigados. Porque eles mudam. Você muda quando sofre. Sim, você muda quando sofre. Então, na verdade, isso agrada a Deus. Há algumas coisas pelas quais Ele precisa que passemos. Bem, nós realmente somos de um jeito
E isso é muito bom. Teve algumas pessoas que vieram para o ministério em tempo integral e eu as dispensei de fato. Nem todo mundo que vem para o ministério em tempo integral consegue ficar. Então eu os dispensei. A maioria deles, quase 100%, voltou depois de ir para o mundo. Agora eles estavam realmente muito felizes em voltar. Porque às vezes, quando você chega muito cedo, você nem mesmo sabe exatamente o que está fazendo de fato. Sim, então a maioria das pessoas, posso apontar para você, tantas pessoas, este foi salvo, este salvo, Saquede, este foi. E você vê a pessoa, mas nem mesmo sabe. Sim, e às vezes é a demissão que é do seu agrado demiti-los para que eles possam se levantar, porque o ministério não é um lugar para vir e passar o tempo porque não há nada para fazer. Se você quer entender como é o ministério em tempo integral, se você já trabalhou em um banco de alta pressão, é assim que é o nosso ministério. Na verdade, meu filho Joshua, quando veio para o ministério em tempo integral em Gana, disse que ficou impressionado com as semelhanças entre o ministério em tempo integral e quando ele trabalhava no banco HSBC. Sim. Ele disse que muitas coisas que faço na reunião, ele disse que no banco ele ia para uma reunião. Ele disse, você fora, você não contribui, não fala na reunião, sai, nos dá licença e você será informado da decisão. E a nossa igreja também é assim. Você não está falando o que pensa. Você não está falando. Certo, da próxima vez você não estará na reunião. Vai e vem assim. Isso é tudo. Sim, o mesmo. Mas se você nunca trabalhou antes, você realmente não saberá. Você acha que alguém é seu pai. Veja como você vê seu pai, seus pais, pessoas boas. Antes você via como pessoas más. Quem era mal? Você foi mal. Eles não eram ruins. Você foi mal. Sim. Você estava partindo o coração deles. Sim. Você estava partindo o coração dos seus pais. Foi você quem esteve de alguma forma. Sim. Lembro-me de uma vez que eu liguei Joshua, meu querido filho, meu querido Joshua Cain. Ele estava em Nottingham. E então eu disse, a voz dele estava muito baixa. Eu disse, você está bem? Sim. Eu disse. Ele disse, estamos jejuando. Eu disse, jejuando? Eu sim. Eu que jejum? Ele disse, 40 dias. Eu disse, 40 dias. Eu disse, o pastor Clement nos colocou em um jejum de 40 dias. Eu disse, ok, tchau. E eu estava me alegrando. Eu disse, meu Deus, tu realmente levantaste alguém para treinar meu filho a jejuar por um período de 40 dias. Não posso fazê-lo rápido, mas alguém o está fazendo rápido. Sim. Fiquei feliz que ele estivesse sofrendo. Sua voz era muito suave. Sua voz era muito suave. 14 dias de jejum. Então você ficará surpreso ao saber que algumas dessas coisas são boas para seu personagem. Sim, só de ficar sozinho pela primeira vez e tomar uma decisão de qualidade. Então é isso, foi o que decidi. É isso que eu quero fazer. É nisso que eu acredito. Eu acredito nisso. Eu acredito naquilo. Porque em cada fase da vida você tem pessoas com opiniões e a maioria geralmente está errada. Então, se você não aprender a ser uma vela no escuro, nunca vai aprender a estar certo. A maioria geralmente está errada. Na maioria das eleições escolhem a pessoa errada. Sim, na maioria das vezes escolhem a pessoa errada. Se a pessoa certa se levantasse e dissesse, escolha-me, receberia muito pouco. Sim, a pessoa que pode fazer o que é certo muito pouco. Poucas pessoas falam o que pensam e falam a verdade. Basta dizer o que as pessoas vão gostar. Muitas pessoas querem isso, por assim dizer. Muitas pessoas querem isso, então diga isso. Sim, muitas pessoas querem essas coisas, então diga essas coisas. Todos votarão em você. Todo esse grupo votará. Todo esse grupo votará em tudo isso. Nós vencemos esse grupo. Nós vencemos esse grupo. Nós vencemos. Os cristãos vão a uma igreja cristã, vá para esse outro grupo. Vá para essa outra orientação. Vá para essa outra sessão. Esse tipo de pessoa. Você já tem todas essas pessoas, é só isso. Mas não o que é certo.
Então é exatamente isso que acontece. Isso forma em você um caráter muito bom, um caráter sólido, quando você começa de forma igual. Estamos todos indo fumar. Eu não quero fumar. Todos nós temos nossas namoradas. Com licença. Exceção. Sim, todas nós estamos dando tapas em nossos maridos. Não, esse marido, Deus me livre, de jeito nenhum. Nós todas não permitimos que eles mandem, apenas mandem em nós. Todas estamos defendendo nossos direitos, direitos iguais. Eu disse não, eu não faço isso. Você quer ser feliz e acredita na palavra de Deus. Então, uma vela no escuro sou eu contra o resto. E na verdade agrada a Deus quando você passa por isso, essa coisa engraçada. Essa história não sai da minha cabeça, te conto. Acho que aconteceu na Inglaterra ou nos Estados Unidos. E essa mulher ela matou a mãe dela. Ela matou a mãe e o pai dela. Ou ela matou o pai dela. Acho que um deles matou a mãe dela. Isso é definitivamente um assassinato. E a pessoa que matou foi o namorado dela. O namorado dela, ela contou para o namorado: minha mãe está impedindo o nosso amor. Eu assisto na televisão. Você conhece aqueles crime, não vigilância do crime, eu acho? Investigação e algo assim. Crime de investigação. Sim. Eu assisti. Impedindo nossas vidas. Então ela convenceu o namorado a matar a mãe. Então o cara veio à noite e matou a mãe. E então ele foi preso quase imediatamente. E ela também foi presa. De qualquer forma, ela estava sendo entrevistada, ela estava usando seu laranja, uniforme de prisão, e ela estava sendo entrevistada. E o que aconteceu foi que ela recebeu uma sentença de prisão mais longa. Acho que ela pegou cerca de 30 anos, ou 20 e poucos anos, 30 anos de prisão. E então o rapaz recebeu uma sentença mais curta. E então perguntaram a ela como ela se sentia sobre tudo o que aconteceu. Ela disse que se sentia mal por isso, mas achava que não foi justo. Eu disse: por quê? Por que não foi justo? Ela: porque eu não matei minha mãe. Foi meu namorado quem a matou. Mas então o entrevistador disse: mas você mandou o seu namorado matar. E ela disse: ele deveria saber que não deveria seguir o que eu disse. Sim. Ele deveria saber que realmente não deveria me ouvir. Eu nunca vou esquecer essas palavras. Ele deveria saber disso. Você vê o que Deus está te dizendo. Você está ouvindo? Deus está te mostrando que quando você segue a estupidez e cede à pressão das pessoas, um dia essas mesmas pessoas vão te dizer: mas você deveria saber que não devia ouvir o que estávamos dizendo. Você deveria saber que não devia ouvir o que eu dizendo. Sua família vai te dizer. Você deveria saber que não devia ceder à pressão sobre você. Você deveria saber. Quando nós nos afastamos e você parou de beber enquanto nós continuávamos bebendo, você deveria saber disso quando dissemos que todos deveriam sentar e beber. Você deveria saber que não devia nos seguir de novo. Você ficaria muito surpreso, porque talvez alguns deles depois se virem, olhem para trás e digam: mas você deveria saber que não devia nos seguir quando estávamos sendo tolos. Por que você nos segue? Você deveria ter permanecido como uma vela na escuridão contra o resto de nós. E nós teríamos nos virado e seguido você. Você deveria saber disso. Eu
Eu sempre fico impressionado quando encontro pessoas que estão preparadas para passar por isso, porque eu não sei se você está realmente preparado, sinceramente. Você está realmente preparado para passar por ser uma vela na escuridão, para ser solitário e sozinho? Você está preparado? Todas as minhas irmãs agora estão salvas. Sim, todas as minhas irmãs agora estão salvas. Eu era uma vela no escuro. Eles estão todos salvos. Mas no começo eu estava sozinho, toda a minha família. Minha mãe não sabia o que eu estava fazendo. Rezei com meu pai antes de ele morrer. Deixei minha mãe ir à igreja. Ela também entregou sua vida a Cristo, minhas irmãs. Todos eles vieram. Sim, no começo eu estava sozinho, agora eles estão orgulhosos de mim. Minha mãe vai. Eles vão. Seu irmão, seu filho, em todos os lugares. Seu filho, mas no começo eu pensei, qual culto estranho você aderiu? De qual grupo estranho você faz parte? O que é isso? O que ele tornou? Ele se tornou um religioso fanático. Ele se tornou uma dessas pessoas que cobram dinheiro das pessoas. Você deveria ter pensado melhor antes de seguir essas coisas. Hoje eles se viram e dizem com surpresa, uau, estamos orgulhosos de você. Obrigado por ajudar todos nós. Então, ser uma vela na escuridão, jovem, é se levantar com força. É nisso que eu acredito. E eu sei que vou envelhecer e quero sofrer, mas é para isso que estou preparado, para a solidão e a dureza. Em Cristo. Sim, solidão e dureza. E aqueles de vocês que já provaram certos prazeres e cujos corpos desenvolveram certos gostos e certos sentimentos. Eu te digo, é realmente difícil secar todos esses sentimentos. Deus está dando isso a você agora em nome de Jesus. Amém. Não é fantástico? Agora imagine um homem contra 2 milhões de pessoas. Mas Moisés era selvagem. Mas Deus disse que ele era fiel em toda a sua casa. Então você será a próxima pessoa fiel. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós, de fato, vos foi concedido por amor de Cristo Jesus, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Olhe para isso, por favor. Quero que você analise cuidadosamente este versículo. É um dos versículos mais importantes que você precisa ter profundamente no seu coração como cristão. Por favor, repare atentamente, memorize com dedicação e destaque a sua grande importância. Grave Filipenses capítulo 1, versículo 29. É um versículo para memorizar. Porque a vós, de fato, vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer, mas também com grande honra padecer. Sim, olhe para isso. Além disso, você não está vindo apenas para crer. Você foi chamado. Isso foi concedido. É algo que lhe foi dado. Não é só crer. Não é apenas crer. Ah, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Não é só isso que foi dado. Você também recebeu o sofrimento também? Sim. Então não rejeite o sofrimento. Aceite-o. E eu acho muito bom termos um soldado. A mente é o maior campo. Porque uma vez que você diz a si mesmo, estou privado, estou sofrendo. No livro de Rick Joyner, A Tocha e a Espada, ele viu uma garotinha em uma visão e sentiu pena dela. Mas ela disse, não tenha pena de mim. A piedade é algo perigoso, porque diminui a determinação de resistir à tentação e de lutar. Você sente que é tão digno de pena? É tão difícil. Olhe para mim, sou o único. Você consegue ver o que estou passando? É tão ruim, tão intenso para mim, uma vez na sua mente. Por que eu deveria querer ser feliz? Por que eu deveria querer isso? Eu estou bem, eu estou certo.
Sim, eu estou bem. Então, está na mente. Sua mente precisa funcionar de uma certa maneira e sua mente precisa ser assim. Não estou aqui apenas para acreditar. Coloque minha escritura de volta em Filipenses 1, versículo 29, porque a vocês é dado, porque a vocês é dado, de fato, sim, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, tudo está bem. Não apenas para crer e ter fé em sua palavra, mas também para suportar e sofrer por sua causa, sim. É o que pode dar. Em nome de Cristo, foi verdadeiramente dado a você. Sim, foi realmente dado agora. Você não só vai acreditar, mas vai sofrer. Você está pronto para sofrer por Jesus? Uau! O sofrimento aproxima você de Jesus. Sim, o sofrimento aproxima você de Jesus. É por isso que eles formam grupos para tudo. Se houver uma doença, eles formam um grupo. Todos aqueles com isso, todos aqueles com isso, todos aqueles com filhos que têm isso, todos aqueles com isso, todos aqueles... Porque esse problema une você com pessoas que têm o outro problema. Mesmo problema. Você está unido a essas pessoas. Então eles formam grupos para todas as pessoas que têm isso. Aí tem um grupo para você. Sim, porque você se aproxima de pessoas que realmente entendem e que têm problemas muito semelhantes. Então, quando você vem para Cristo e você, querida, não há sofrimento algum. Você está tão longe de Cristo, não há nada pelo que você tenha passado. O que você já passou, o que você sobreviveu. Pergunte ao seu vizinho, o que você já passou, o que você sobreviveu. Sim, sim. E Derek Prince diz isso. Ele diz, ele estava assistindo a um pastor pregando. Ele tem um livro chamado A Graça de se Render. A Graça de se Render. E ele disse que estava assistindo a um jovem na televisão. Espero que não fosse eu. Ele estava assistindo a um jovem pregando na televisão. E ele disse, acho que não era eu. Acho que eu não estava na televisão naquela época. Ele disse isso e viu a pessoa pregando e dizendo como ele havia prosperado, o ministério estava funcionando e tudo mais. E ele disse que lhe ocorreu que um dia essa pessoa não precisará mais falar sobre o que está conquistando e o que ele está realizando, mas o que ele passou, o que ele está sofrendo, e que chegará a hora em que ele terá que sofrer e passar por algo, sim. E isso será o que o testemunho vai dizer, não é o que ele realizou. Sim, porque a voz vos foi dada em nome de Cristo. Não apenas acreditar, mas também sofrer por Ele. Ficar de pé. É hora de... Estamos fechando para o café da manhã. Ou você tomou café amanhã antes de chegar às 6. Ou você quer sofrer por Cristo sem café da manhã. Não diga o que você... Se você me empurrar, verá algo. Você não comerá até esta noite. Hã? Levante as mãos. Você está pronto para sofrer algo em nome de Cristo? Levante as mãos e agradeça ao Senhor por uma grande bênção que foi derramada sobre sua vida. Kalamachantola babandala babandala baba. Hare mandala babandala beke mandala baba. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado a Ti, Senhor, pela Tua bênção. É concedido.
não apenas crer, mas também sofrer. É concedido. 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 É concedido em nome de Cristo. Foi entregue a você. É concedido. Na sua mente, isso deve estar profundamente enraizado. Solidão e dureza. Ela é dada em nome de Cristo. Obrigado por nos abençoar abundantemente e tocar profundamente nossas vidas com o seu amor e graça. Nós te louvamos e glorificamos o seu santo nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Sente-se e... Bem-vindo, Bispo Richard. Fantástico. Por favor, sentem-se.